Antes de ser um homem ou uma mulher, você é um indivíduo. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A nova esquerda elegeu como vilão o estereótipo masculino. Somado a isso, ela impôs a visão de que o Estado é o protetor dos oprimidos. O que é o Estado, entretanto, senão uma máquina violenta governada pelos piores tipos de homens? As feministas lutam para que as mulheres sejam independentes do homem, mas as tornam dependentes do Estado. Poucas mulheres querem estar na política, não importando quantas mil cotas sejam exigidas por lei. Um número reduzido de mulheres sacrificaria o casamento e o convívio com os filhos em troca de festas badaladas com políticos ou horas e mais horas de reuniões em gabinetes. Ao combaterem a tal masculinidade tóxica, as mulheres estatistas se tornaram as secretárias dos políticos que se sentem no direito de governar outros seres humanos. Não é somente a misoginia masculina que piora o mundo. Existem consolidadas no falso moralismo da nova esquerda condutas que reforçam a misandria da mulher. Misandria, também chamada de androfobia, significa o ódio ao masculino, a repulsa contra homens e meninos. Ademais, se por um lado o homem tem tendências biológicas a ser polígamo, ou seja, buscar várias parceiras, a mulher tem uma tendência à hipergamia, isto é, ser extremamente seletiva na escolha do mais destacado física, emocional e financeiramente. Por causa da hipergamia feminina, o gênero masculino vive cercado de invisibilidade social. O homem é um nada quando não se destaca. E quando ele é invisível para as mulheres, é bem possível que seja um Zé Ninguém no meio que o circunda. Além disso, a nova esquerda parte da premissa de que homens detêm privilégios e participam de um grande complô chamado patriarcado, visando a dominação do gênero feminino. Bem, a organização desse tal patriarcado parece deveras fajuta. Afinal, homens não vivem tão melhor que mulheres como elas são levadas a crer. Por exemplo, homens são mais acometidos por doenças cardíacas, sendo que é consabido que boa parte desse tipo de patologia guarda relação com o estresse. Será que homens não sofrem com o estresse da invisibilidade de ter que adquirir valor social produtivo para sequer ser notado? E ainda por cima, de ter que remover a má fama de que é um abusador em potencial? É falso presumir que apenas os homens criam guerras entre países. Por trás de homens no poder estão suas esposas apoiando e incentivando suas decisões, sem mencionar que mulheres também ocupam cargos no serviço público da máquina do Deep State, o Estado profundo, o qual sempre caminha no sentido de mais totalitarismo. Como colocar a culpa do totalitarismo apenas em homens? E não são as mulheres hoje quem mais apoiam partidos totalitários de esquerda? Veja como são raras as mulheres libertárias, mas como são abundantes as esquerdistas. Em seu livro The Myth of Male Power, que em tradução livre é O Mito do Poder Masculino, o escritor Warren Farrell apresenta argumentos de como o homem é mais descartável na sociedade do que as mulheres. O autor trata os heróis de guerra pelo que eles realmente são, escravos de guerra. São os homens jovens quem são escravizados na guerra. São os veteranos quem sofrem com estresse pós-traumático. Segundo Farrell, os homens são o sexo suicida da sociedade. A Organização Pan-Americana de Saúde aponta que mais homens morrem devido ao suicídio do que mulheres, sendo 12,6 por 100 mil homens, em comparação com 5,4 por cada 100 mil mulheres. As taxas de suicídio entre homens são geralmente mais altas em países de alta renda, 16,5 por 100 mil homens. Se homens detêm o poder e o privilégio social, indaga Farrell, por que cometem mais suicídios? Farrell explica que homens viúvos de uma esposa têm 10 vezes mais chances de se matarem do que viúvas que perderam o marido. Homens desempregados se suicidam mais do que homens empregados. Porém, para mulheres que se suicidam, não faz diferença estatística se estavam ou não desempregadas. Durante a Grande Depressão, os homens tinham 650 vezes mais chance de dar fim à própria vida do que mulheres. Homens, hoje, representam a maior evasão escolar. Existem mais mulheres se formando do que homens.
A maioria nas populações de rua é composta pelo sexo masculino. As profissões mais excruciantes e arriscadas são exercidas por homens. Existe uma remuneração por esse risco e, talvez por esse motivo, um técnico em manutenção de fios elétricos receba um salário melhor do que sua colega mulher secretária no escritório administrativo, na sala com ar-condicionado da empresa de energia elétrica. As mortes e acidentes de trabalhos mais brutais ocorrem mais entre homens do que mulheres. Por essas e outras, os homens têm menor expectativa de vida. Então, que patriarcado é esse que deixa mais mulheres estudarem, mais homens morrerem em guerras e carvoarias e mais mendigos viverem em cracolândias? Entretanto, onde quer que um homem vá, ele é julgado pelo status quo feminista de que possui privilégios. Existe uma frieza em relação aos problemas emocionais do homem. Em contraste, em qualquer ambiente de trabalho, é fácil ver como os homens são mais empáticos com as mulheres. Homens não têm poder real de escolha se uma mulher decide abortar o filho em comum. É como ele ter que engolir à força o que para ele muitas vezes pode ser visto como um assassinato. Ai dele ser contra o aborto, não é mesmo, feminista? Nesse caso, ele é machista. A mulher pode interromper a gravidez, mas caso não o faça, o homem deve pagar pensão alimentícia ou será preso. É impressionante como todo comportamento ruim é sempre designado como machista, mesmo se tal comportamento for feito por mulheres. A mulher é ciumenta? Ah, é por causa da cultura machista. A mulher é agressiva? Ah, ela está sendo influenciada pela masculinidade tóxica. E os homens foram igualmente doutrinados pela esquerda. Eles adotam o discurso de que são as mulheres que humanizam o ambiente. Afinal, o homem não deve ser humano, ou, na melhor das hipóteses, deve ser um sub-humano. A masculinidade está sendo desumanizada. No longo prazo, os meninos terão crise existencial quanto ao seu valor na sociedade. O socialismo igualitarista veio com força para as mulheres, pois há muito mais recursos públicos e leis para elas do que para os homens. Não existem programas de proteção de homens e meninos vítimas de violência doméstica e de abuso sexual. Considerando o axioma de que o ser humano se move por incentivos e sabendo que a lesão provocada por uma mulher não é juridicamente relevante para o Estado, os homens simplesmente deixam de registrar ocorrências policiais na vasta maioria das vezes em que são agredidos. Meninos de 12 e 13 anos são frequentemente abusados por mulheres mais velhas. Porém, esses meninos, quando se tornam jovens, passam a crer que tiveram a sorte de perder a virgindade cedo. Procure relatos ou converse com alguns amigos e talvez se surpreenderá com tanto de histórias nesse sentido. Em algum momento da civilização moderna, os homens não ajudaram tanto com os afazeres de casa, focando mais na profissão, ao passo que mulheres tinham a chamada dupla jornada, cuidando do filho e saindo para trabalhar. Ao invés de resolverem na vida privada um problema de gestão do relacionamento, as mulheres levaram para o papai Estado essa aresta. Hoje, o homem tem que trabalhar 5 anos a mais para se aposentar. Não importa se ele for solteiro ou mesmo se tiver a guarda do próprio filho. Presume-se que Dona Tainá, funcionária pública solteira e empoderada, possui dupla jornada e vai se aposentar mais cedo. Se aplicarmos raciocínio econômico, é fácil concluir que o salário de Tainá é maior do que o de Alfie, que ocupa o mesmo cargo e trabalhará 5 anos mais para aferir a mesma aposentadoria. Se for diluído o montante total de salário desses 5 anos a mais, verifica-se que o Estado gastará mais com Tainá do que com Alfie. Ou seja, as mulheres ocupando os mesmos cargos hoje ganham indiretamente mais. Ah, e detalhe, Tainá tem uma empregada doméstica chamada Dinda, essa sim com dupla jornada. Visto que lava as calças leg suadas de Tainá, volta para casa de metrô lotado e então vai fazer comida para o marido pedreiro e para os 2 filhos que chegaram famintos da escola. Porém, Dinda, pagadora de impostos sobre tudo que consome, jamais se aposentará com 5 anos de antecedência no sistema de CLT, pois esse a fez perder o emprego várias vezes.
É claro que é impossível, a miúde, para o homem se colocar na pele da mulher e saber o que ela passa. As piadinhas que a incomodam, as fofocas maldosas, várias das quais ditas pelas próprias mulheres rivais, os assédios e toques invasivos dos homens, o abuso intimidador da força física. Claro que existem comportamentos machistas que são ofensivos e inaceitáveis. Todo libertário deveria respeitar as mulheres. Deve-se frisar, por outro lado, que a recíproca também é verdadeira. Mulheres não fazem ideia do que muitos homens passam e somente eles passam. Eis aqui alguns exemplos, e o homem que já passou por eles sabe o quanto é doloroso. Primeiro, fraude na paternidade. A mulher sabe que seu atual companheiro não é o pai da criança no ventre dela, e mesmo assim engana-o para que ele pense ser o pai. Segundo, fraude de gravidez. A mulher mente para o homem que trocou de medicamento e, por isso, engravidou sem querer, ou finge que tomou o anticoncepcional. Ela engravida quando quer, forçando seu parceiro a ter que mudar todos os planos de sua vida. Terceiro, serviço militar obrigatório, que pela ética libertária é um trabalho escravo legalizado. Quarto, lesões por trabalhos hercúleos, como hérnia de disco, câncer de pele, entre outros. Quinto, sacrifício prioritário e exigido em situações de catástrofes ou guerras. Sexto, disparidade em condenações judiciais. Homens puxam 60% mais tempo de prisão em relação a mulheres pelo mesmo crime. Sétimo, falsas acusações na Lei Maria da Penha. Oitavo, alienação parental. E o pior agora que vem por último e que costuma arruinar a vida de um homem em todos os sentidos possíveis: falsas acusações de abuso. Pois é, a nova esquerda não ajuda ninguém, a não ser a cúpula sedenta de poder. No mundo libertário, homens e mulheres precisam lutar contra toda forma de escravidão. Todo mundo tem problemas, e não adianta nada colocar mulheres contra os homens, porque nem os homens nem as mulheres são mais grupos coletivos, masculinos ou femininos, do que são, antes de tudo, indivíduos. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Rhodes, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!